Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Graças, Senhor, por esse momento, por essa reunião, por essa ministração, por estarmos aqui, Senhor, a receber e a ministrar a Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, Senhor. A Tua palavra é luz para os nossos olhos, Senhor. É luz para o nosso caminho, alimento para o nosso coração, para o nosso espírito. Tem sido a Tua palavra, Senhor, a fonte que renova as nossas forças, que nos dá, Senhor, ânimo, vontade de viver, que tem nos curado por dentro, Senhor, que tem afastado do nosso coração o pensamento ruim, amargo, ressentimento, e tudo aquilo, Senhor, que a carne tenta colocar em nossa mente para nos atrapalhar, Senhor. Tem sido a Tua palavra, Senhor, luz a dissipar as trevas. Portanto, muito obrigado, Deus, que nunca nos falte o Teu alimento, pois dele precisamos, dele necessitamos. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus por estarmos juntos uma vez mais através dessa transmissão. Eu louvo a Deus por esse momento e pela vida de todos vocês que estão aí do outro lado, a família da fé. Devido à fase emergencial, à fase vermelha, a família da fé continua do outro lado e o pastor Sandro aqui. Mas eu recebo que isso é por um pouco tempo. Logo, logo estaremos juntos em o nome do Senhor Jesus aqui. Todos louvando a Deus, adorando a Deus em o nosso culto presencial. Mas por agora, a família da fé está em casa e o pastor Sandro daqui ministra a palavra para vocês, tá bom? Graças a Deus pela internet, por esse meio de comunicação. E recebo você reinando em vida, porque a palavra do Senhor diz que você é mais que vencedor. Receba essa manhã sendo a melhor da sua vida. Tenha fé, é muito importante. Nesse momento difícil, nesse momento de pandemia, tenha fé, todos vocês. Bom ânimo, porque você vai ter vitória em sua causa. Nessa sua adversidade, nesse momento difícil da sua vida. Essa aflição, isso é bom falar, antes da gente entrar no tema, na palavra de hoje, a aflição, os problemas que está aí hoje em sua vida, passará. Toda essa situação que está aí, na sua família, na sua saúde, passará. O que não vai passar é a palavra que diz que você é mais que vencedor. A palavra que diz que você é um abençoado, um filho amado. Essa não passará, essa fica. Que você é propriedade exclusiva de Deus, que tem anjos ministrando ao seu favor. Essa jamais passará, essa é a que fica. Se tem algo acontecendo em sua vida, de estranho, de esquisito, algo se levantando na sua vida, uma enfermidade de repente, receba. Isto também passará. O que não passará é a graça que Deus deixou para todos nós. E eu recebo, você firme nela. Não se desespere, amado de Deus. Você que está aí, do outro lado, acompanhando essa transmissão, esse vídeo, não se desespere. Existe um Deus por nós. Você não está só nessa vida. Tem anjos ministrando ao nosso favor, amando de Deus. E declaro também, e recebo, seja grato, agradecido a Deus. Tem gente que de tudo reclama. É muito importante acabar com a ingratidão e sermos gratos ao nosso Deus.
pelo dia de hoje, pelo dia que passou, pelos anjos que Deus coloca, meu amado, a ministrar na sua vida. Então, mesmo com esse problema, creia, eu não estou só nessa vida, eu vou ter solução, isto passará, e seja agradecido. Existe um Deus por mim, e esse Deus tem me dado anjos para me proteger, para ministrar em favor da minha vida, para cuidar de mim. Então, obrigado, Senhor. Há muitas pessoas que murmuram, que reclamam, mas eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, eu vou ser agradecido por tua bondade em minha vida, em um nome do Senhor Jesus. Agora vamos à mensagem de hoje, ao tema de hoje, ao conselho de Deus. Pois esse é o título, Conselhos, parte 6. Vamos dar prosseguimento ao nosso seminário Conselhos, na sua 6ª parte. E a escritura central que vamos meditar está em Mateus, capítulo 9, a partir do verso 14. Abra sua Bíblia em Mateus 9, 14. Esse é um livro histórico que conta a história de Jesus quando ele se vestiu de carne e sangue, igual a sua carne. Mateus 9 é o capítulo, a partir do verso 14. E começa assim: Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, no caso Jesus, que João é esse que faz menção no começo do verso? João Batista, que batizava, meus amados, nas águas. Esse era o ministério de João Batista, batizar e jejuar. Era o ministério dele, antes da cruz. É importante colocar como observação, no seu bloquinho, no seu caderninho de anotações, que em Mateus 3,15, Jesus falou para João Batista, que tinha o ministério de batizar e jejuar. E ele disse o seguinte: deixa por enquanto, porque nos convém cumprir toda a justiça, ou seja, a lei. Detalhe, o batismo provisório era para perdão dos pecados, né? Para arrependimento dos pecados. Jesus não tinha pecado. E, no entanto, se batizou para cumprir toda a lei. Mas não era necessário que ele tivesse passado pelas águas. As águas, hoje, só servem para limpar o corpo abençoado. E eu declaro você com a mente de Cristo para entender isso. Recebo Deus abrindo o teu entendimento enquanto eu prego. Eu não tenho sabedoria própria. As palavras que eu estou lendo aqui para você e convidando você a meditar, a anotar no seu caderninho, para ler depois, não são minhas, é do Senhor. Eu sou aqui apenas uma antena parabólica transmitindo a palavra de Deus. E recebo Ele te dando entendimento enquanto eu prego, assim como fez Deus na vida de Lídia, vendedora de púrpura. Enquanto o apóstolo Paulo pregava a palavra da graça, Deus abriu o entendimento dela, e a gente já explicou isso, e ela começou a compreender todas as coisas que Paulo ministrava. Então, eu estou explicando para você acerca de João Batista, porque o verso faz menção dele. E o que ele fazia? Batizava. E o que Jesus falou? Deixa por enquanto. Então isso me dá um entendimento que era provisório o batismo em águas, que algo superior, algo melhor estava para chegar, e chegou e veio. E quem diz isso é Paulo, em Romanos capítulo 6, do verso 3 ao 4, lá Paulo diz que nós fomos alcançados pelo batismo de Cristo, que foi o seu sacrifício na cruz. Este foi o nosso batismo, o batismo de todos os seus filhos. Então, como eu estava falando, a água só serve para limpar o corpo, porque do pecado, o sacrifício de Jesus na cruz já nos limpou. Repito uma vez mais,
Romanos capítulo 6, verso 3 e 4. E a vida de erros, pastor, que muitas pessoas têm? E a vida de vícios que muitas pessoas têm? As igrejas batizam as pessoas na água justamente para uma nova vida, para apagar, para que esse velho homem fique para trás, para mortificar este vício. Bom, esse é um pensamento religioso, porém a palavra de Deus diz que para se mortificar, para se controlar essa carne, a água não resolve. A água hoje só tem a função para fazer comida, lavar roupa, limpar o corpo. O que mortifica essa carne com os seus pensamentos feios, errados e vícios, é a palavra no seu espírito abençoado. Portanto, leia e anote aí Romanos, capítulo 8, verso 13. Lá Paulo diz isso. Tem muitas pessoas que também pensam que praticando jejum, e com esse pensamento, eu estou aqui jejuando, elas vão mortificar a carne. E assim, a carne vai estar sujeita a Deus, a sua voz. É um outro erro. Porque Romanos 8,13 diz que é a palavra no Espírito. E antes de Paulo falar isso, Jesus diz que é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Conhecendo a palavra, essa palavra vos libertará. Então, jejum, abstinência de alimentos, ficar um período de tempo sem comer, isso não mortifica os feitos ruins dessa carne. Pelo contrário, só deixa você mais irritado, nervoso, dor no estômago, é verdade, e mau hálito. Mas isso não resolve erros, vícios da carne. Mas um espírito alimentado governa o corpo e você reina em vida em o nome do Senhor Jesus. É muito importante falar sobre isso no início dessa leitura, aqui em Mateus 9,14. Vieram depois os discípulos de João Batista e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Veja, os discípulos de Jesus não jejuavam. Eu acho que esse João Batista e os seus discípulos pensaram assim: esse Jesus e a turma dele é uma turma do pecado, viu? Porque não pratica o jejum, deve ser uma turma do pecado. Com relação a nós, que pregamos o Evangelho da Graça, que não temos campanhas, correntes, objetos, vigílias, jejum, que é tristeza, luto, as pessoas também pensam da gente isso, deve ser uma turma do pecado, porque não batiza as pessoas nas águas, não tem jejum, não tem isso. Eles não entendem, que é o que vai dizer o próximo verso, que uma vez Jesus em nós, não precisamos de nada disso. Porque jejum é tristeza, é luto. E o nosso Senhor não está morto, Ele está vivo. Isso é muito importante. E mais a mais, Deus usou a boca do profeta Isaías para dizer: olha, isso já antes da cruz, eu não quero uma vida de sacrificar o corpo. Eu não quero que aquele que me serve viva assim. E Jesus já caminhava com esse entendimento, e os seus discípulos também, porque a vontade de Deus é essa, que não estejamos aqui em tristeza, em luto, e sim, nos esforçando para levar a palavra ao sofrido. Leia depois Isaías, capítulo 58, versos 6, 7 e 8. Lá diz que Deus não quer que estejamos sacrificando o corpo em abstinência de alimentos por um período de tempo, de horas, de dias, segundo a Bíblia. Isaías 58, versos 6, 7 e 8. O que Deus deseja é que todos nós nos esforcemos para levar a palavra ao sofrido. Esse é o esforço que Deus quer de mim e de você. Seguindo com a leitura, Mateus 9,
Vejamos aqui o verso 15. Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. E assim eles jejuaram. Lá atrás, antes da cruz, ficaram por 3 dias, o tempo que Jesus ficou na cruz, e depois ele ressuscita, e a alegria volta. Agora, que casamento é esse? É o casamento do Senhor Jesus com a igreja, abençoados. Me perdoe, me desculpe se eu estou sendo um pouco didático, mas isso é importante, você entender letra por letra, palavra por palavra. O casamento aqui é do Senhor Jesus com a igreja. E lá em Efésios capítulo 5, Paulo também faz menção sobre isso. Antes da cruz, ele era o noivo. Depois da cruz, ele é o marido. Então, com ele noivo, ele não queria tristeza, mas durante 3 dias hão de jejuar. Ele ressuscitando volta a alegria, porque ele se torna o quê? Esposo, marido da sua amada igreja, que somos nós. Ele ressuscita, volta a alegria. Então, a plenitude agora, o tempo agora, meus amados, não é mais de luto, de jejum, de tristeza, e nem tampouco está em memória de Jesus, que é luto também. Há muitas igrejas que hoje estão em memória de Jesus, com pão e suco de uva. Temos que entender, e isso diz as Escrituras, que o que estava morto reviveu pelo poder de Deus. E quem diz isso é o apóstolo da graça, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 4. Aquele que estava morto reviveu. Então, a igreja de Cristo não deve estar em memória de Jesus, com pão e suco de uva, porque aquele que estava morto reviveu. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 4. E nele estamos ceando. Isso é muito importante o tempo todo, através da palavra, como diz o livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Anote também. É muito importante todas essas observações, para que você compreenda que Deus não quer a sua igreja mais em jejum, e nem tampouco em memória de Jesus, que é um outro luto também, a chamada Páscoa judaica, uma celebração judaica, uma festa judaica que nem para nós é, diz a Bíblia. Um pouco mais adiante eu passo a evidência para todos vocês. A nossa Páscoa é Cristo. Isso é muito importante. Diz também Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, vá anotando tudo, e repito, só Deus para te dar entendimento, enquanto eu prego. A minha missão é expor diante de você a palavra, e a compreensão é Deus que vai te dar. Medite em todas essas evidências, e você terá compreensão. Só o fato de Jesus falar, olha, enquanto eu estou aqui, não é para ninguém estar triste. Dias virão, 3 dias, aí sim, vai haver choro, vai haver luto, vai haver tristeza, mas depois eu ressuscito, a alegria volta, porque eu vou passar a morar dentro de todos vocês. Então isso nos ensina tantas coisas, abençoados, e com essas evidências, a compreensão é maravilhosa. É importante você tirar as vestes de luto, isso mesmo. Nessa parte 6, conselhos, tire as vestes de luto. Há muitas pessoas vivendo como viúvas e viúvos, isso é importante ser dito, de Jesus, sendo que Ele está vivo. Não é mais tempo do luto, não é mais para vivermos em luto, diz Paulo. Temos que deixar aquele que morreu segundo a carne, e eu vou chegar nessa evidência, que está em Romanos. Já se antecipe, abra sua Bíblia em Romanos 7,4,
Lá diz que temos que deixar aquele que morreu segundo a carne, para servir agora ao Jesus ressuscitado, Espírito. Você que segue a Jesus, que serve ao Senhor Jesus, você faz bem, muito bem, mas você tem que segui-lo como Ele é. E Ele, Jesus, não é mais Jesus de Nazaré, isso é importante. Ele não é pão, não é manto, não é rosa, o Jesus rosa, e sim o ressuscitado, Cristo, Espírito, o ressuscitado. Romanos 7,4, mantenha a sua mão aqui em Mateus, e vamos a Romanos, rapidinho, eu também vou abrir a minha Bíblia aqui, deixa eu deixar marcadinho aqui, Mateus, para a gente meditar nessa evidência. Olha só, capítulo 7, verso 4, Romanos, eu estou lendo uma epístola que explica a graça de Deus. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente o quê? A lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Quer servir ao Senhor? Maravilha, ótimo, mas siga Ele como Ele é, o Cristo ressuscitado, e não mais aquele Jesus de Nazaré, ou o símbolo do pão, ou do suco de uva, ou a rosa, ou a fronha, seja lá o que for. O Senhor Jesus quer que eu e você o siga como Ele é, ressuscitado, Espírito. Isso é muito importante. Não é mais para as igrejas estar lembrando a morte de Jesus, contando historinhas que bateram nele, que ele sofreu, que ele recebeu cusparada, etc, etc. Não. E nem dando às pessoas pão físico, e nem tampouco suco de uva. Temos que aceitar a oferta de Jesus. Ele morreu e ressuscitou por mim e por você. Se você serve ao Senhor Jesus como Ele é, Espírito ressuscitado, Deus está muito contente com você, muito feliz com você, abençoado. Muito, porque você tem sido corajoso em assumir a graça de Deus. Porque viver no presente, sem pãozinho, sem suco de uva, sem objetos, sem estar em memória de Jesus, é para os corajosos. Porque esse é o cenário que a gente vê lá fora hoje. Pessoas em memória de Jesus, pessoas comendo pão, tomando suco de uva, como se Jesus tivesse morto. Quando Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos, Ele falou, olha, essa é a última. Ele ali pega o pão e o suco de uva e dá um novo significado à Páscoa. Porque a Páscoa é uma festa, é uma celebração dos judeus. Não é para o povo estrangeiro, não é para o povo não judeu. É para os judeus. Aonde eles agradeciam a Deus pelo livramento da morte do povo hebreu e dos seus primogênitos. Porque na 10ª praga, o anjo da morte veio, segundo conta a história, e matou os primogênitos dos egípcios, menos os primogênitos do povo hebreu. Porque Deus pediu, passa o sangue do cordeiro na porta de todos vocês. O anjo vai ver e nada vai acontecer. Então, a Páscoa foi estabelecida pelos judeus justamente para agradecer pelo livramento da morte. E depois, esse Deus fala, lá em Êxodo, se não me falhe a memória, Êxodo, deixa eu ver aqui, capítulo 12, verso 43, lá diz o próprio Deus, que a Páscoa é para os judeus, nunca foi para nós. Êxodo 12, 43, isso é muito importante ser dito. Então eu recebo
você nesse entendimento. O que eu estou falando aqui é algo seríssimo, porque há muitas pessoas servindo a Deus do jeito errado. E você está convidado nessa manhã a servir Ele do jeito certo. Como Ele é, Espírito, o Cristo ressuscitado. Voltemos a Mateus, capítulo 9, verso 15. E vamos ler o verso 14 uma vez mais, e o 15. Mateus 9, 14. Vamos ler tudo de novo, até o verso 17. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. E quantos dias foram? 3 dias. Anote aí, foram 3 dias que eles jejuaram. Se sendo noivo, ele não queria ninguém com tristeza, ele não queria ninguém jejuando, em abstinência de alimentos, nem tampouco agora que ele está vivo e é marido da sua igreja. Imagine isso, sendo esposo, sendo marido, aí é que ele não quer mesmo. O que os protestantes fazem, e que parece ser muito bonito, muito espiritual, isso é uma falta de respeito ao que Jesus fez. É uma falta de respeito, uma falta de consideração à palavra de Deus, como a gente já leu aqui. E Paulo diz, ele está tão vivo, que Paulo disse da seguinte maneira em Gálatas 2:20: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então veja que lindo. É dessa maneira que nós temos que caminhar na terra, sobre a terra. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não mais em memória, não mais em tristeza, não mais em luto, não mais em jejum. Imagine você, ele é o esposo, ele é o marido. Então, se estando noivo não era, nem tampouco agora. Jejum era luto, como também está em memória de Jesus, também é luto. Falando um pouco do jejum, abstinência de alimentos, lá em 1 Samuel 31:13, muitos jejuavam por luto. Um exemplo disso é a morte de Saul. Ficaram 7 dias de jejum, naquele período de luto. Enterraram Saul e no período de luto entraram em jejum. Por isso que jejum é luto, aponta para a tristeza. Então Jesus falou: eu não quero ninguém aqui de luto, porque jejum é luto, eu não estou morto, eu estou vivo, eu estou com vocês. Então isso é muito importante. E também tem como característica a tristeza, porque Davi, no segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso 15 por diante, jejuou pela criança que ele teve com Batseba, lembra? E que o próprio Deus feriu essa criança. E ele, em tristeza profunda, jejuou, joelho no pó, rosto no pó. E resolveu, pastor? Não, a criança morreu do mesmo jeito. Porque se Deus é soberano, o que é que nós podemos fazer? Nada. Então ele tentou, o jejum não trouxe resultado nenhum. Voltando aqui às considerações da leitura em Mateus, capítulo 9, vejamos agora o verso 16. E aqui o Senhor Jesus, como sempre, cheio de sabedoria, ele traz uma alegoria, nos ensinando que a gente deveria deixar para trás o velho, a lei, que estava prestes, na cruz a ser cancelada, e passar a viver pela graça de Deus. Olha o que diz aqui: ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura, ou seja, o buraco. O remendo de pano novo é a palavra da graça, é uma alegoria.
que aponta para a graça de Deus depois da cruz. Essa veste velha é a lei. Jesus está ensinando aqui para os seus ouvintes, não estamos mais no tempo de misturar a lei com a graça. Agora o que é velho está prestes a ficar para trás. Ele estava ensinando, olha, essa lei, o jejum e tantas outras coisas, a Páscoa, está prestes a ficar tudo para trás. E eu declaro você, tendo a sabedoria e entendimento nisso tudo, e você sendo um pano novo, mente renovada. O pano novo é ter uma mente renovada. Eu declaro você, não se pode colocar a velha aliança no homem novo. Você não pode estar em graça, se alimentando da palavra da graça com cabeça de lei. Como algumas pessoas vivem, né? Elas até cantam. O meu Jesus está vivo dentro da igreja, mas em memória de Jesus. Eu sou um abençoado, mas sacrificando, fazendo correntes. Ou seja, eles confessam uma coisa, Cristo ressuscitado, mas com cabeça de lei. E não se pode colocar a velha aliança na nova aliança. Não se pode colocar as coisas da lei misturado com a graça. É tempo de viver só a graça de Deus e deixar para trás o que é velho, a primeira aliança, e vivermos o novo pacto. Hebreus 7,18, Paulo começa a falar sobre isso. A primeira aliança era fraca, por este motivo foi substituída por uma outra, que é muito melhor e é mais forte, e que veio para ficar, a graça de Deus. Hebreus 7,18. No verso 16, ele traz uma outra alegoria. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres e derrama-se o vinho. E os odres se perdem. Mas se põe vinho novo em odres novos. Está vendo que não pode misturar o velho com o novo? Tem que ser o novo no novo. Ou seja, temos que viver na graça de Deus com cabeça de graça. No idioma da graça. Vivendo a palavra da graça. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Pastor, o que é um odre, hein? Odre é um saco feito por pele de animais, que se usava para transportar líquido. Água, leite, azeite e o vinho, que Jesus faz menção aqui. Então, eu recebo você sendo esse odre novo, essa mente renovada, com a graça de Deus, que é um novo pacto aí dentro de você, no seu coração, em nome de Jesus. E o apóstolo Paulo entendeu perfeitamente isso aqui que Jesus está falando no verso 17, que não se coloca a velha aliança no novo homem. Vamos ler o que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios 5, a partir do verso 7. Paulo entendeu isso aqui, ó. E também nos passa esse entendimento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Olha que maravilha, meus amados, que está descrito aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 5, 7. Paulo entendeu que não deve se misturar a lei, o que é velho, com a graça de Deus. Que não podemos na graça andar com cabeça de lei, ter o conhecimento que somos abençoados, e quando acontece um problema, você ter o seguinte pensamento: puxa vida, será que eu não tenho que fazer uma correntezinha, uma campanha? Porque está tão difícil as coisas. Deus não quer que você misture o velho e o novo. Ele quer você com cabeça de graça e não com cabeça de lei. Isso pode acontecer. Nossa, está acontecendo umas situações tão complicadas na minha vida. Será que eu não tenho que fazer um jejum, pastor? Será que eu não tenho que buscar um objeto consagrado para a minha vida melhorar? Não misture o velho com o novo. Paulo diz que as dificuldades, problemas, tudo é temporal, passageiro.
Recebo você em fé, em perseverança, chamando à existência as coisas que não são para que passe a existir. Tenha fé, abençoado. Tenha esperança e paciência com a soberania de Deus em sua vida. As coisas vão se acertar. Amém. Tudo isto passará, essa aflição, essa tribulação, como eu falei no início da reunião. Então vejamos o que diz aqui, ó. A primeira carta de Paulo aos Coríntios 5:7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais o quê? Nova massa. Não sou eu que estou falando para você abandonar a lei, é o Evangelho. Para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, ou seja, Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Em outras palavras, traduzindo, não precisamos mais continuar com o pão e o vinho. Receba, abençoado. Não é mais necessário viver dessa maneira, servindo ao Senhor. A nossa Páscoa é Cristo. Paulo está ensinando aqui para uma igreja. Não é mais com o pão do passado, e sim com a verdade. E sim com a sinceridade, que é a palavra de Deus. A Bíblia está ensinando que temos que considerar a palavra como a nossa ceia verdadeira. Essa é a nossa ceia. Para nós, a ceia é outra em graça. A palavra, não mais como no passado. Lembra o que Jesus falou? Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Anote isso para ler e meditar depois. João, capítulo 6, versos 32 e 34. Jesus é o pão da vida. Não é o pão que é Jesus. O que eu e você precisamos é do pão da vida, é da sua palavra, que nos alimenta. E uma vez que você se alimenta dele, você recebe conforto, refrigério na alma, abençoado. Paulo também diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. E só Deus para te fazer entender tudo isso que eu estou pregando. Que para muitas pessoas é uma loucura. Mas como não ter santa ceia na igreja? Porque a nossa Páscoa é Cristo, abençoado. A nossa ceia espiritual, Apocalipse diz isso. Quando você abre o seu coração para a palavra, ele passa a cear com você e você com ele. Essa é a nossa verdadeira santa ceia. Leia também Romanos 14, 7. O reino de Deus não é comida nem bebida. Em si, o reino de Deus, a vida do Senhor Jesus dentro de você. Em Atos 17, verso 24 e verso 25, é bom você também ler. Lá diz que o nosso Deus não é servido por mãos humanas. Uma pessoa com uma bandeja e um monte de pedacinho de pão. Ele não é servido por mãos humanas. É bom citar esses versos. É bom falar sobre isso também. Porque hoje se comemora a Páscoa na religião. Muitos padres estão comemorando, muitos pastores, muitos bispos. E poucas pessoas entendem, conhecem o significado dessa celebração. A Páscoa, meus amados, é uma celebração judaica, é uma festa para os judeus. Nunca foi, repito, para o estrangeiro, para o povo não judeu. E a imitação da Páscoa judaica que as igrejas fazem, dando para as pessoas pão e suco de uva, não tem nenhum valor espiritual para nós. Segundo tudo que lemos até agora, não tem nenhum valor espiritual para nós. Porque Jesus, quando ele fez a Páscoa com os seus discípulos,
ele falou, é a última. Se estão fazendo uma outra depois, não tem valor nenhum. Porque Paulo falou, agora, depois daquela última lá, uma vez ressuscitado e morando em nós, Ele é a nossa Páscoa. Entenda isso, abençoado de Deus. Talvez você questione, mas por que Jesus celebrou? Porque Ele era judeu, e os seus discípulos também. E por que Paulo ensinou? Paulo não ensinou a Páscoa para a igreja aos Coríntios, de forma alguma. Ele reprovou. Tanto é que ele diz no capítulo 11, no verso 17, olha, quando vocês estão aí reunidos, não é para melhor, e sim para pior nisso que vocês estão fazendo aí. Então por aí a gente já entende, meus amados, que Paulo não estava ensinando ninguém a praticar a Santa Ceia. E um pouco mais adiante ele diz, vocês estão em memória. Mas como vocês podem estar em memória diante daquele que vive? Então Paulo reprova. Então leia também 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17. E eu recebo. Você valorizando, meu amado, esse entendimento, essa palavra de hoje, se apegue a ela e tenha consideração a tudo que a gente leu aqui. E foi ensinado para nós, deixe para trás o que é velho, e seja um odre novo, um pano novo, tenha uma mente renovada. É tempo de viver o pacto da graça, com o entendimento que a nossa Páscoa é Cristo. Se ele noivo não queria ninguém triste, ninguém em luto, nem tampouco agora que ele vive dentro de nós. É aí que devemos estar em festa, como sempre ele esteve, quando no dia de sua carne ele era o noivo. Recebo você nesse entendimento, a mente de Cristo ativada em você, e até a próxima reunião, em nome do Senhor Jesus. Somos mais que vencedores. Amém. Receba você tendo a melhor semana da sua vida, e vivendo a prática de toda essa palavra que Deus ministrou para o meu coração e para o seu coração, em nome de Jesus. Meu bom dia a todos e até a próxima. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, porque a nossa Páscoa é Cristo, que foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, verso 7. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, lançando fora a velha massa dos rudimentos inúteis, das correntes dos sacrifícios da lei e das tradições religiosas, vivendo Jesus Cristo, não em carne, mas em espírito e em verdade, como Ele é Jesus Cristo, o ressuscitado. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.